Salve, devoto! 6 da manhã eu já chego no oferecimento dela, da Carvisa. Meu amigo, proteção que falta pro seu veículo é aqui com a gente. SUV a partir de R$80, carros a partir de 69, motos a partir de R$49. O link está na descrição. Se você tá precisando de proteção veicular que vai te dar uma garantia e tranquilidade, corre pra cá, meu amigo. Corre pra Carvisa. Desembola. Precisou de grana? Eu desembolo pra você. Parcelo de 12 a 18 vezes. Tudo isso através do seu cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito com limite? Esse limite liberado eu consigo colocar no Pix na hora integral na sua conta. E você me paga parcelado. A menor taxa do mercado é que você pode confiar. Corre pra cá, corre pra Desembola e limpa nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte ter o bom crédito que você tanto merece, tá? O link está na descrição. E detalhe importante, aqui na Limpa Nome SA, por apenas R$599 eu resolvo toda a sua vida. Vem pra cá, meu amigo, bora falar de Galo e bora começar falando de Daniel Alves, que rasgou elogio a Elvis. Ao Elvis. A Everson, bora escutar o homem. A gente já fala alguns momentos, alguns anos, vocês sabem, o Everson foi recrutado pelo Jorge no próprio Santos em 2019, um goleiro que até então, com uma certa idade, com pouco destaque no cenário nacional, a gente recruta ali naquele momento e a partir dali acaba trazendo para o Clube Atlético Mineiro. Não precisa ficar na atenção do Everson, porque o Everson sabe do carinho, do respeito e da qualidade que ele tem futebolisticamente falando. Um goleiro extremamente completo, com uma capacidade de solução imensa, enorme, uma capacidade de jogo com os pés pouco vistas no nosso futebol brasileiro. Não quero fazer logo por nada, acho que o Everson merecia ter os olhos, obviamente, da nossa Confederação Brasileira, porque é um goleiro que já vem há 5 ou 6 anos com o Jorge, e sem o Jorge trazendo coisas muito importantes para o clube. Então, sem dúvida nenhuma, o Everson, assim como hoje, toda a equipe merece ser enaltecida por tudo o que produziu dentro do jogo. Vocês desculpem o áudio, mas é da TV Galo esse áudio, tá? E obrigado ao Domênico e à equipe lá que fornecem pra gente, né? A coletiva, gente, foi um pedido nosso e eles atenderam. Muito obrigado a todos eles. Cara, o Everson é um baita de um goleiro. É uma pena que ele não... Como é que eu posso dizer? Que ele não fora convocado. Eu acho que ele merece a convocação. Eu acho que ele vem fazendo um trabalho extraordinário. Eu acho que ele é um cara espetacular. Mas as coisas nem sempre dão certo, né? Infelizmente, as coisas nem sempre andam como deveriam andar. Essa é a grande realidade. Bom, o Diego Alves também falou sobre as mudanças de Juan e de Bernard. Bora ver o que ele falou sobre isso, que é bem interessante, os motivos e como que foi feito isso, saca só. Não, eu acredito que daqui até o final do ano, possivelmente até os jogos das finais, é importante que a gente consiga, de fato, oportunizar mais atletas para que nosso coletivo, no nível coletivo suba. Obviamente que a gente tem diversos estudos da própria setor de fisiologia do clube que indicam que alguns jogadores se desgastam mais. Então, toda essa demanda, toda essa discussão foi levada em conta para que a gente pudesse decidir. Mas, de fato, sem nenhuma dúvida, é vir aqui para poder competir com o Inter, sabendo a exigência daquilo que o Inter ia propor para o jogo e ser o mais forte possível, independente dos nomes. É assim que o Jorge tem feito desde o começo desse trabalho. Vocês os conhecem de outros trabalhos. O Jorge dificilmente repete escalações, porque os rivais, por mais que a gente imagine, os rivais não são iguais, então demandam de fato estratégias diferentes, contextos diferentes e seguramente jogadores diferentes. Essa questão também eu não acho que seja só isso, né? Eu acho que é uma questão de cansaço também. O próprio Tanaka falou mais no vídeo ontem, na live de ontem, em momentos ontem, que agora essa vai ser a prática do Sampaoli. Por que os caras estão desgastados? Foram muitas lesões durante a temporada, foram muitos problemas ao longo do ano. Enfim, tenho pra mim que o Atlético ele vai continuar enfrentando, a gente pode dizer, alguns probleminhas, algumas coisinhas mais fora de ordem, algumas coisinhas que não se encaixam tanto dentro do que nós entendemos que seria o certo. Porque a gente tem um time, a gente acostumou a vida toda a ter um time fixo. Mas na Europa eles fazem um rodíziozinho assim, quando eles têm jogos seguidos, e eles encaixam também o time, né? Ó, esse aqui precisa de um esquema tático assim, nós vamos jogar no esquema A, nós vamos jogar com 3 defensores, nós vamos jogar com 2 laterais, esse jogo vai ser com uma formatação mais defensiva de contragolpe, esse jogo nós vamos jogar em cima. Eu tenho a te dizer que contra o Internacional, a gente montou um esquema bem defensivo de bola lançada, que era ser Hulk, Dudu e Rony. Só bola tocada no meio e ia disparar lá na frente com 3 atacantes, mas infelizmente não foi o jogo. Bom,
Panzi, evolução do Galo. O Edu Panzi falou sobre isso, tá? Sobre a evolução de como é que foi o jogo, olha só. Depois de um jogo tão difícil, né, tão brigado, com uma participação fundamental dos atletas, eu quero bater na tecla da organização. O trabalho técnico no Atlético ele tem sido muito bem feito. O Atlético subiu o nível de organização tática e está no momento certo de ascensão tática de organização, no momento de decisão do mata-mata da Sul-Americana, e avançou porque hoje tem uma equipe melhor, mais bem organizada, e está melhorando sua condição no Campeonato Brasileiro. Por isso também tem demonstrado nos últimos jogos um time com a capacidade de jogar com um a menos, com o mesmo número de atletas, com um a mais também. Então é um Atlético bastante diferente. As escolhas do treinador, de escalações iniciais, pensando sempre no que o adversário pode te trazer de desconforto. Foi assim lá em Sangolquí contra o Del Valle, quando nos surpreendeu e eu discordei da escalação inicial sem o Dudu, e ele me mostrou que ele estava certo. O Atlético fez um jogo muito consistente, o adversário praticamente não finalizou e o Atlético voltou para Belo Horizonte vivo, e aqui teve o Dudu, e aqui o Dudu decidiu o jogo, foi protagonista ao lado de outros atletas, e o Atlético fez uma grande partida. E hoje, quando tira o Dudu no início, dessa vez eu concordei e entendi. Quando perde um zagueiro, ele abre mão do Dudu. Cara, não faz sentido você ter o seu jogador que tem a melhor qualidade técnica lá na frente num jogo que você pouco vai atacar, né? Você vai apenas desgastar o cara fisicamente, pode prejudicá-lo para o jogo daqui de Belo Horizonte contra o Bahia, e praticamente num jogo que o Atlético não teria grandes oportunidades, como não teve. Então, acho que o Sampaoli foi muito inteligente, mas sobretudo nas alterações do intervalo. Ele manteve o Atlético uma equipe muito bem organizada defensivamente. A impressão que eu tive durante todo o segundo tempo é que o Inter só faria um gol se o Atlético cometesse um erro, e o Atlético não cometeu esse erro. O Inter até teve oportunidades, muito mais de chutes de fora da área e de bola alçada na área, e aí mérito do Inter também e mérito do Everson, que apareceu muito bem. Mas as alterações foram boas, o Atlético se renovou fisicamente, tornou-se um time mais forte fisicamente, com maior capacidade de sair em velocidade quando recuperasse essa bola, e até criou pelo menos 2 chances de marcar o gol com um jogador a menos no Beira-Rio. Então eu queria destacar num pós-jogo com tanto assunto de arbitragem novamente, lá no Sul e aqui na nossa mesa da Itatiaia, mas eu gostaria de organizar e de ressaltar e exaltar como o Atlético evoluiu taticamente, como o Galo hoje é um time muito mais organizado. Esse ponto que o Atlético traz tem muito de entrega, tem muito de... Cara, o Edu Panzi, na minha opinião, ele é o melhor comentarista de futebol hoje, do Brasil, cara. De Minas Gerais, assim, poucos parecidos com ele, o entendimento. Cara, eu vejo ele comentando o jogo do Atlético, do Cruzeiro, cara, é altíssimo nível. Parabéns ao Edu Panzi da Itatiaia. Eu peguei esse corte lá do Instagram dele. É impressionante o tanto que o Edu Panzi conhece. E é aquilo mesmo, cara. Mesma compreensão que, claro, eu não tô me fazendo comparação com ele, porque pra mim ele entende 10 vezes mais do que eu, né? Apesar de eu discordar dele em algumas coisas, enfim, normal. O entendimento dele foi muito claro. Olha, o Dudu tem que sair no sacrifício. Por quê? Porque o Hulk é o cara que numa bola parada resolve. O Dudu não vai resolver numa bola parada. O Dudu vai resolver numa bola esticada. Só que o atleta tá com um a menos. Então, esticar a bola vai ser um segundo ou outro. Bola lá na frente era uma chance maior. E o Rony, porque é muito combativo. Outra coisa, é uma evolução do Galo que eu venho falando com vocês há um bom tempo, cara. O Atlético evoluiu drasticamente com o Sampaoli, que só não vê quem não quer. A defesa com o Cuca era uma, com o Sampaoli era outra. A velocidade do Atlético com o Cuca era uma, com o Sampaoli era outra. O desempenho de aguentar fisicamente um jogo com o Cuca era um, com o Atlético era outro. Você vai lembrar que sempre eu dizia assim, o Atlético é um time de um tempo só. Com o Sampaoli, você não me vê escutando mais falar isso. No começo do Sampaoli eu falava, o Atlético é um time de um tempo só. Depois foi passando, até que não tem necessidade de falar mais. Por quê? Porque não é. O Atlético evoluiu, cresceu e melhorou demais. Fatores que vão se ajustando, que vão se encaixando e vão dando ao Atlético e ao torcedor atleticano uma previsibilidade de coisa melhor vem por aí. Essa é a grande realidade. Eu vejo o Galo hoje e falo assim, velho, vem coisa boa aí, cara. Vem coisa diferente aí, as coisas vão se ajeitar. Entendeu? Então, pelo menos essa é a minha percepção do Galo, tá? Só pra finalizar, a evolução do Atlético se dá aqui também, ó. Mentalmente. Bom, Hulk é muita estrela, cara. O Hulk, ele é conhecido, cara, pela Europa inteira. Eu peguei um trechinho aqui desse vídeo, ó, onde os caras vão olhando ali
e falando do Hulk, falando de outros jogadores. Olha só. Perguntar pro pessoal aqui se eles reconhecem alguns jogadores que jogam no Brasil. Do you know the name of this player? That's Gabigol or something like that. Vai falando aqui de Gabriel Barbosa, né? Aí eles vão com aquela dificuldade pra acertar, eles ficam olhando. Abel Ferreira ninguém nem conhece. Geninho foi zoeira deles. Aí o Abel Ferreira e tal. Aí quando chega no Hulk, cara, no Hulk é assim, ó, não tem nem graça. Ó como é que é no Hulk. No idea. So, this one. Hulk. This one. Hulk. This one. É impressionante, cara. Todo mundo conhece o Hulk. O Hulk é uma estrela do futebol brasileiro. E, cara, eu vi outro de um vídeo que nesse vídeo eu percebi uma parada que é a seguinte, que pra mim ficou muito claro. Muito claro. O Hulk realmente nos últimos... O cara fez um levantamento e ele pegou estatisticamente, gente. Estatisticamente, eu não tô falando quem foi mais craque, que eu não tenho dúvida que Romário e Neymar foram muito mais craques que o Hulk, não tenho dúvida. Mas estatisticamente o Hulk, nessas 5 temporadas, jogou mais bola no sentido de ajudar os times, fazer gol, ser campeão, que o Neymar e o Hulk. Que você tá louco, Rap? Vou passar esse vídeo no almoço pra vocês. É impressionante os levantamentos, aí você fala assim, é mentira. Não é. É uma realidade, assim, indiscutível, sensacional e que eu gostei demais. Bom, bora falar aqui agora sobre o DM do Galo, cara. DM informa, né? Vamos falar sobre isso aí. Primeiro, Júnior Santos, cara, ó, em recuperação da lesão, Júnior Santos segue forte nos trabalhos de fisioterapia no nosso CT. Tá aí o Júnior Santos. Lembrando que o Júnior Santos, gente, ele não teve uma lesão assim que teve que parar igual a do Lianco, né? Que vai ter que teve que andar de apoio, enfim, não é bengala, né? Tem um outro nome. E ele não teve isso, mas a lesão também dele foi uma lesão séria. Cara, a grande realidade é que o Júnior Santos foi a maior flopada do Atlético nos últimos 5 anos, na minha opinião. Nem o André Bebezão foi uma flopada tão grande, nós gastamos uma nota no André Bebezão, vocês vão lembrar bem, igual o Júnior Santos foi, cara. O Júnior Santos foi uma flopada enorme, porque é um jogador que você não consegue vender de jeito nenhum, é um jogador que você não consegue corrigir de maneira nenhuma e é um jogador que você não consegue vender agora. A única coisa que pode acontecer com o Júnior Santos é ele dar uma reviravolta dentro do próprio clube. Porque como é que você recupera o investimento de 8 milhões de euros? Parcelados, ok, é parcelado, mas como é que você recupera? Não recupera, meu amigo. Você não recupera o investimento de 8 milhões de euros. É impossível. Impossível. Então o Atlético nesse momento vai sofrer bastante. Vamos ver o que acontece. Já o Lianco, cara, ele fez aqui, ó, um videozinho, ó, tá com a botinha lá e tudo, tá caminhando lá dentro do Atlético, fazendo a sua fisioterapia, né? Esse daí, meu amigo, infelizmente nós só vamos encontrar com ele em julho do ano que vem. Não tem qualquer coisa que possa ser feita. O Atlético vai precisar acabar contratando mais um zagueiro. Hoje o Atlético tem, se você parar pra pensar, Saravia, Tressoldi e Ivan pela direita. Pelo centro só tem o Hugo. E pela esquerda tem o Vitão, mas que não tem oportunidade, o Alonso, né? Então nós vamos precisar recorrer aí a contratações, né? Na zaga, e vamos ver como vai ser contratado. Por isso que eu acho que o Atlético também não tá fazendo tanta força para renovar com o Saravia, sabe? Eu acho que o Atlético tá formando a dupla pela direita de Tressoldi e Ivan. Hugo, o Atlético deve tentar a continuidade com ele, e aí o Atlético vai atrás de 2 zagueiros, na minha opinião, por conta das lesões. O Galo, mais uma vez, é campeão sub-17. Eu quero falar disso pra você no oferecimento da Brucios. Um brinde a você, um brinde a Brucios, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Gente, a Brucios, ela é espetacular, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, você encontra em todos os supermercados. Se você quiser uma cerveja light, você vai consumir a nossa querida Brucios Ultra, que é 0 gordura e 0 açúcar, tá certo? E o energético Superstar vai dar aquela força que você precisa pro dia a dia. Meu irmão, Instituto Céspedes, calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Aqui no Instituto Céspedes nós fazemos o seu transplante capilar, tá certo? E você faz a consulta gratuitamente. Rap, eu quero saber quanto é que fica. Vai lá, faz a consulta que você vai ter todas as explicações. Link tá abaixo, clica no link e não perde tempo, vem comigo, vem de Instituto Céspedes e Tico Pneus. Você tá precisando trocar o seu pneu? Troca com a gente na Tico Pneus. Primeiro que eu vou te dar 13%
30% de desconto em pneu novo, tanto nacional quanto importado. É isso mesmo. E todos os nossos serviços de mecânica também tem 13% de desconto. Gente, nenhum seu pai, dono da loja de pneu, te dá um negócio desse. Não tem conversa, meu irmão. É só aqui na Tico Pneus. Pneu com qualidade e preço justo. Bom, continuando aqui, o Galo é campeão mineiro, senhoras e senhores. Tá lá, ó. O Atlético empatou de 1-1 com o Cruzeiro no Sesc Venda Nova em Belo Horizonte pela última rodada do octagonal final do Campeonato Mineiro Sub-17 e se sagrou campeão da competição. O Atlético abriu o placar com o Riquelme, nós vamos falar dele aqui agora, e o Cruzeiro empatou através de pênalti marcado por Eduardo Papo. Com esse resultado, o Atlético conquistou o 25º título estadual da categoria Sub-17. Esse foi o segundo título do Atlético na temporada para o Sub-17, anteriormente havia conquistado o campeonato sul-brasileiro, né? E a campanha? A primeira fase do estadual, o Galinho conseguiu uma campanha sólida, com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O ataque marcou 31 gols e a defesa sofreu 18. Na fase decisiva, o desempenho do time comandado por Henrique Teixeira, nós precisamos falar do Henrique Teixeira, tá? E ainda mais consistente. Foram 6 vitórias a 1 empate com 21 gols, marcado apenas um sofrido, tá certo? Tá aí a foto da turma levantando lá do Atlético, bateu essa foto mesmo, campeão mineiro, parabéns aos envolvidos, pois um título importante aí pra base do Galo. Bom, vamos falar que o Galo tá cobrando dívida na FIFA, hein, senhoras e senhores? Ah, rapaz, você tá achando que só a gente que deve, né? Não, os outros nos devem também, ó. Atlético acionou a FIFA contra o clube português Alverca por uma dívida referente à transferência de Matheus Mendes. A venda a ser acertada em agosto. O valor principal da dívida é de aproximadamente 250 mil euros, 1,5 milhão de reais, e com juros e multas chegaria a 300 mil euros. Contexto: o Atlético permaneceu com 50% dos direitos econômicos do atleta no momento da venda. Matheus Mendes chegou a um clube em 2014 e tudo mais. Aí atuou, a empresária emprestou. Agora, a parada é a seguinte, gente. O grande lance é que o Atlético fez aí o empréstimo do Matheus, a venda do Matheus Mendes, e recebeu. O Atlético tá indo cobrar. Com certeza o Atlético ele não cobra diretamente, sabe, gente? Ele dá um tempinho, ele conversa, ele analisa, enfim. Deve ter acontecido alguma coisa ali que realmente o Atlético viu que não ia receber. Viu que o pagamento não ia sair e aí foi à justiça conversar. Bom, vida que segue, não é mesmo? Agora vamos falar de Sampaoli, de reforço à vista. Senhoras e senhores, informação exclusiva, tá? Aqui do canal Alvinegro. Sampaoli já trabalha com a diretoria do Atlético para reforço. Isso dá até aí pra você, não é novidade não. Mas já tem lista, tá? E isso é novidade, tá? Isso daí nenhum de vocês aí vai conseguir encontrar essa informação. A parada é a seguinte: já existe uma lista de reforços, de inclusive posições, tá certo? Que o Sampaoli gostaria de ter. Cara, a grande verdade é a seguinte: falta muita gente mesmo para poder para o Atlético contratar. Na minha opinião, o Atlético, por exemplo, teria que contratar 2 zagueiros, um lateral esquerdo. Eu acho que o lateral direito não é necessário. O Atlético precisaria contratar pelo menos um volante fechado, um centroavante e um meio armador. É muita gente, o Atlético precisa de uns 6, 7 reforços. Uns 6, 7 reforços. No mínimo. Então nós vamos ter que fazer uma batalha muito grande. Há muitos jogadores que nós vamos ter que correr com eles, eu não sei como. Eu acho que no ataque precisa de muito mais gente, tá certo? É de muito mais gente. Então assim, cara, nós temos que ver como é que nós vamos fazer, né? Ao final dessa temporada, porque há jogadores que não servem pra jogar, há jogadores que não vão conseguir entregar, entendeu? E há jogadores que a gente precisa vender. Né? No final da temporada nós vamos ter que vender jogadores ainda. Então assim, cara, a grande realidade é que a nossa batalha vai ser complicada. Vai ser complicada demais. Aí a pergunta vem: Rap, mas por que precisa desse tanto de reforço? Então vamos lá, primeira coisa que você tem que saber: o Sampaoli já tem ali o número, reforço, ele já sabe quem, né, quantos que ele quer. A gente não tem esse número, né, não vou mentir pra vocês, nós não temos esse número, mas a gente já sabe o que ele quer. Vamos lá. 2 zagueiros, por quê, cara? Hoje, na minha opinião, você tem Ivan Roman, Tressolt, você pode utilizar o Saravia com o Ivan Roman, beleza. Aí você pode utilizar o Hugo e o Tressolt, ok. Precisa de um reserva pro Alonso. Eu gostaria do Vitão, mas eu não sei se o Sampaoli vai oportunizá-lo. Eu gostaria. Aí, pra mim, precisa de pelo menos um zagueiro. Pelo menos. Lateral esquerdo, pro lugar do Arana, indiscutível, precisa de um cara por ali. Aí na volância tem Alan Franco e o Alexander. Você precisa de 2 volantes. Você precisa de 2 volantes, não tem conversa. Você tem que contratar 2 volantes. Dificilmente vão conseguir contratar 2 volantes. Bom, aí a gente vai continuando. 2 volantes. Na direita, você tem ali o Scarpa, que joga por ali. Você não tem um reserva da qualidade pro Scarpa. Tem que contratar um cara por ali, porque Natanael não é o nome, vai me desculpar.
Não joga absolutamente nada no nível do Scarpa. Precisa de um cara por ali. Meio armador, você tem o Bernard, precisa de um titular. Porque o Bernard oscilou. Não sei se o Bernard vai continuar jogando o que tá jogando. Na esquerda, ok, eu acho que não precisa, que você tem o Dudu e o Coelho. Na central, você só tem o Hulk, você precisa de um centroavante. E na direita, você tem o Rony, você precisa de um cara pela direita. Então só aqui, ó, um direita, um central, um meio armador, um cara pra jogar na posição do Scarpa, um cara pra reserva do Arana e pelo menos um zagueiro. 6. Do jeito que eu falei, todo quanto é jeito, você tentar arrumar, você vai buscar 6 jogadores. Gente, na PapBet é mais emoção a cada jogada, tá? Aqui nós temos a melhor ODD do mercado, rodadas grátis e muito mais pra você se divertir, tá certo? E o Campeonato Brasileiro vai dando aquela pausa, vai chegando alguns outros jogos, mas vocês sabem, na quarta-feira já tem jogo e dá pra você fazer aquela bet esperta com a gente aqui, tá? Ó, vai ter Sport versus Juventude na quarta, Red Bull versus Corinthians e Vitória versus Internacional. Tem também o Vasco versus Botafogo, Galo versus Bahia, Grêmio versus Cruzeiro, São Paulo versus Flamengo. Olha o tanto de jogo. E fora que se você entrar no link da descrição e entrar no nosso grupo do Telegram, tem notícia todo dia, tem vídeo todo dia e além disso você concorre à camisa oficial do Galão da Massa. Bom, partindo para a última notícia, vamos falar de Riquelme. Você conhece o Riquelme? Gente, Riquelme, jovem da base, muito bom, joga pela esquerda, joga pela direita, ele é safo pra cacete, atacante e interessa ao Real Madrid. Primeira coisa tá aqui, ó, conheça a joia de 16 anos do Atlético que conquistou o Campeonato Mineiro e encanta a Europa, tá certo? E a multa dele é de 100 milhões de euros. Nós sabemos disso, Riquelme Henrique, pela idade e pelo potencial, desperta interesse da Europa. E aqui na matéria, contam que Atlético de Madrid, Sevilha e Real Betis têm interesse. Gente, eu já falei com vocês, né? E vou repetir. Jogadores do Atlético que interessam... Eu vou fazer um vídeo talvez só exclusivo disso, mas jogadores do Atlético que interessam a Europa. O goleiro do Atlético do Sub-16 é bom, 17 é bom, mas não fiquei sabendo de sondagem sobre ele, mas é bom. O lateral esquerdo do Atlético interessa, o Vitão interessa, o outro zagueiro, o Xavier, interessa. O lateral direito é um cara também muito bem observado. O Índio é um cara que já teve sondagem. Mosquito, Veneno, Riquelme e o atacante, o Cauê, todos eles são jogadores. Eu falei 10 aqui. 10 jogadores. E eu não tô pegando nem o Sub-20, só do Sub-17. O Gabriel Veneno eu pus aqui porque ele é Sub-17 também na lista. Então, assim, cara, são vários jogadores. O Riquelme é diferença. O Gomide também já teve interesse. O Riquelme é diferente. Nós temos uma geração que talvez você e eu, né, que acompanhamos futebol, colocar assim, de 94 pra frente, então eu tô te colocando aí na minha idade, 94 pra frente, que nós nunca vimos no Atlético, tá? É uma geração que tem tanto cara bom, que se nós trabalharmos essa molecada direita, a gente investir pesado nesses moleques, principalmente aqui no psicológico, nós vamos nos dar muito, mas muito bem. Gente, não esquece, faça o seu cadastro aqui na PapBet, entra, vamos brincar, vamos divertir e não esquece, que é importante demais, entra no nosso grupo de Telegram pra você concorrer à camisa oficial do Galo no jogo contra o Bahia. Tamo junto, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Muito obrigado, valeu!